Olá pessoal, bem-vindo ao canal A Margem. Me chamo Gabriel Ribeiro e nesse vídeo eu vou estar falando, um recorte do pensamento de Bakunin e o tempo não linear. Então eu vou estar partindo aí um pouco do princípio da trajetória, de alguns pontos, marcantes dentro da jornada de Bakunin, dentro das suas articulações, de seus pensamentos ali na Europa, ali com a classe trabalhadora, com alguns outros intelectuais, sobretudo os marxistas. Então, estou lendo esse livro aqui, do Fritz Brubacher, não sei se assim se pronuncia, da editora Imaginária, com a Intermezzo. Então, ainda não terminei de ler o livro, mas já lendo algumas partes aqui, com algumas coisas que a gente vem lendo ao longo do tempo, é muito interessante a gente pensar que o Bakunin, ele foi, digamos assim, muito conectado com as suas experiências, ele foi muito conectado com a sua realidade. Então, quando a gente aqui no vídeo vem com esse título, com essa referência, Bakunin e o tempo não linear, eu estou querendo dizer do Bakunin e o movimento, a relação que o Bakunin tem com essa noção de movimento, que ele sempre também fez questão de deixar registrado em suas falas, em seus artigos, em seus textos, que ele constantemente fazia para jornais, para alguma revista, em congressos, que ele sempre gostou de participar. O Bakunin ele era um teórico, um filósofo político muito inquieto, Então ele vem da Rússia ali, ele nasce ali na Rússia e tal, família, digamos assim, da alta sociedade, então com muita grana e tal, com poder aquisitivo, com aqueles prestígios, digamos assim, de uma nobreza, de uma aristocracia. E o Bakunin ali, ele evidentemente, a perspectiva dele ali na Rússia era lutar contra a dominação dos czares ali, daquele império russo e tudo mais. Então a perspectiva dele, digamos assim, em dado momento, ela poderia se assemelhar a de um nacionalista, de tipo assim, uma Rússia livre. Então a gente tem que juntar forças. Então ele tentou ali ver a perspectiva dos camponeses ali, daquela classe ali mais trabalhadora, mais vulnerável, que estava já sofrendo as consequências de um regime já totalitário e tudo mais. Então, na Rússia, ele começa a se constituir como um ativista, digamos assim, um militante, de acordo com as experiências, de acordo com a realidade que ele vivia ali. Isso é muito importante. Até quando a gente fala, a gente está num canal anarquista, numa concepção, digamos assim, libertária, é muito importante que a gente esteja, de alguma forma, conectado, como que a gente pode, dentro das nossas perspectivas, como que a gente pode traçar algum tipo de ligação, com o nosso entorno, com o bairro, com a cidade, com a região que a gente está morando, que a gente está inserido. Então, eu estou olhando aqui, que eu tenho umas colinhas aqui que eu anotei, Então, num dado momento, o Bakunin ele começa a forjar, digamos assim, o seu pensamento intelectual anti-imperialista. E lá na Rússia também ele fala, eu até faço umas anotações assim, aqui nas minhas coisas, que assim, o Bakunin ele foi um espiritualista ali também. O Bakunin ele era um cara muito espiritual, muito sensível também. Tanto é que
Ali na Rússia ele ainda fala assim, eu preciso, né, ele faz uma carta ali, um artigo ali, uma carta, que ele fala assim, eu preciso olhar para mim, eu preciso né, olhar para dentro, voltar-me para mim, algo assim, né, para ele poder saber o caminho que ele ia percorrer, né? Então ele está falando, fazendo aqui uma analogia de autoconhecimento. Para muita gente, né, meio anarquista e tal, quando falar de autoconhecimento parece que a gente está falando como uns Zé Ruela aí que fala de autoajuda. Não tem nada a ver com isso. O autoconhecimento que eu faço, né, desse paralelo que eu faço com Bakunin é isso, é ele saber, peraí, deixa eu me retirar aqui um pouco de cena, me conectar com a minha própria natureza, que ele vai dizendo que isso que quando o homem, né, o ser humano, ele se conecta, vai se conectando com a sua natureza, né, com um conhecimento, ele vai descobrindo aquilo que faz sentido para ele, aquilo que ele se identifica, que tipo de área, que tipo, né, de corrente teórica ele vai tendo que percorrer, que descobrir, né? Quando o indivíduo ele está com essa consciência, né? Quando ele está em busca do conhecimento, nada mais pode aprisionar ele, do ponto de vista da psique, do ponto de vista aqui da cabeça, porque não pensemos que a prisão é só no sentido físico, né? Que é aquela que a gente fica atrás de uma grade ou aprisionado num espaço, né, físico. É óbvio que esse aprisionamento, essa corrente, tem a cachorra aí, gente, a alegria está latindo, como não tem porte, ela vai estar presente aqui nos vídeos. Então, é óbvio que essa prisão física, o cerceamento da nossa liberdade do ponto de vista físico é muito complicado. Só que o Bakunin está falando no sentido do intelecto também, da gente tá buscando num conhecimento compreender que que as relações sociais elas não vão se dar assim de forma é meio aleatório, né? É assim porque a natureza quis. Não, né? Então ele vai colocar naquele período ali, né? 1860 ali, né? No século XIX, que tem vontades políticas por detrás, né? Tem uma perspectiva intelectual, tem discursos, tem narrativas. Então ele vai falando, né? Ele vai sugerindo, ele vai agitando, ele vai provocando a classe trabalhadora ali, né? Vamos botar dessa maneira assim, os considerados vulneráveis daquele período, né? Que são os trabalhadores que estão em fábrica, mas alguns que também trabalham em lojas de relógio, carteiros, enfim, né? Trabalha ali, sapateiro. Então, ele vai vindo, então, olha o movimento, ele vem basicamente lá da Rússia com aquele pensamento anti-imperialista, né? Até com certo centralismo, né? Que também a questão do centralismo influencia o Bakunin em dado momento ali, quando ele vai para o restante da Europa, quando ele começa a frequentar a Alemanha, né? Suíça, Paris ali, que tem, vamos botar assim, o centro ali das discussões políticas, vamos botar dessa maneira ali, né? Na Europa. Então, olha só o movimento do pensamento de Bakunin, ele não está preocupado em seguir uma linearidade, né? De tipo assim, peraí, então a minha perspectiva era essa, sei lá, 6, 10 anos atrás, então ela vai permanecer a mesma. Ele vai vendo, né, ali, como que é essa outra contextualização da Europa ali, né, porque ele vai para a Alemanha, já é mais industrializada que a Rússia, né, então ele vai vendo, opa, que já é uma outra perspectiva. Ali na Rússia,
Era muito ainda família, agricultura familiar, né, com muitos camponeses, então era muita terra, era, né, meio, digamos assim, um conceito diferente do que um conceito, evidentemente, da Europa ali, que já estava industrializada, que aí já vem a questão mais do sindicalismo, né, de assembleias, de congressos. Então, o Bakunin, ele falava muito disso, né, nesse livro aqui do Fritz Blumbacher, que ele coloca muitas cartas, muitos escritos do Bakunin. Então o Bakunin ele era um cara inquieto, então a comodidade para ele era uma coisa que adoecia ele. Então o Bakunin ele precisava muito de movimento, de conhecer lugares novos, lutas novas. Espera aí, na Suíça, como que está aqui a classe trabalhadora? Em Paris ali, em Lyon, como que está ali o agito, como que está a revolta ali, né? Vamos lá para Praga, como que está ali a perspectiva, vamos agitar ali onde que está morto. Ele também passou por Bakunin uma aliança, né, uma intenção de montar um grupo eslavo, digamos assim, né, pegar os poloneses, os russos, o pessoal ali daquela área ali da Europa, para poder enfrentar o Império Russo também. Só que o Bakunin, né, quando eu falo de movimento, então ele está falando de movimento de política, de dinâmica social, de estar sempre vendo onde que tinha aspecto dominante, onde tinha autoritarismo e tal, para ele tentar destituir, né, essa tirania, digamos assim. Só que, além disso, da questão política, física de Bakunin, o movimento dele era também, digamos assim, não vou falar de mudar de opinião, tá? Mas buscar adaptações, né? Lembra que eu falei no começo do vídeo? Como ele era muito conectado com as experiências que ele vivia, então vamos lá. Num dado momento ali na Europa, quando ele começa, né, a frequentar ali os espaços, aí vai conhecendo Marx, os marxistas, alguns republicanos, alguns radicais também que já se encontravam ali, ele recebe uma influência, tá aqui o nome do cara que russo é complicado, né? Nechayev, que é um cara que vai influenciando o centralismo nele. Então o Bakunin, em dado momento, ele defendia também uma luta, né? Uma organização, digamos assim, uma revolução, cujo o centralismo ali seria o conceito que iria ditar o ritmo daquela revolução, ou que iria organizar aquela classe trabalhadora. Aí depois ele vê que dentro do centralismo tinha um autoritarismo, se perdia a espontaneidade, né? Então o Bakunin ele via a espontaneidade um aspecto, né? Uma riqueza, inegociável para as massas, né? Para as classes trabalhadoras, entendeu? Então quando ele viu que o centralismo, aquela rigidez, aquela coisa de ordem, né, digamos assim, de cima para baixo, dentro da organização ali, da classe trabalhadora, ele ficou com receio daquilo ali inibir a espontaneidade da massa, né? Então aí o Bakunin ele começou a flertar, a construir essa ideia de federalismo, de criar comunas, assembleias, né, de cada região ela está, digamos assim, construindo, né, tendo noção de toda uma conjuntura, né? Então, região X, tinha que ter ali a sua própria organização, e essa região Y também, e elas estarem conectadas, mas cada uma respeitando as características locais, né, as suas próprias percepções ali de suas respectivas regiões. Então, deixa eu ver se não estou esquecendo nada, né? Portanto, o movimento de Bakunin, ele, digamos assim, ele é a grande água
né, agitada, eu anotei aqui, anarquista, ou de algum, né, insurreto, que ele precisa preservar para contagiar os demais. E mais do que isso, né, dentro da sua forma de pensar, um revolucionário, um anarquista, dentro da sua forma de pensar, é muito importante que ele esteja consciente que o movimento da jornada dele, desse momento que ele está, dessa caminhada dele como intelectual, como revolucionário, como um agente político, né, no sentido de sociedade, é muito importante essa ideia de movimento. O Bakunin, quando ele ficou preso, não sei se era na Alemanha, que ele, ou na França, que ele chegou a fazer carta para um rei lá, um imperialista lá, czar lá da Rússia, dele mostrar um arrependimento, né? Uma carta, digamos assim, de submissão, né? Do tipo assim, olha, um anarquista aqui radical, né? Nessa época, não sei se já tinha essa nomenclatura, mas né, o radical Bakunin aqui, ó, o imperador, tô aqui arrependido, ó, né, eu saí da Rússia, né, me afastei da família, olha, desculpa aqui, né, pelas minhas ações, digamos assim, violentas, né, que causou problemas em governo X, em política tal. Então, o Bakunin, ele precisou também negociar, né, um radical, um anarquista. É que esse livro aqui, eu tenho algumas anotações que eu vou colocar em outros vídeos, né? O revolucionário, ele precisa também perceber que, às vezes, se a única força de um revolucionário for a questão psicológica e o outro for uma força onipotente, materialmente falando, o cara que tem a prerrogativa da pólvora, né, da algema, da força bruta, e o revolucionário só tem essa força psicológica, então, às vezes, a dissimulação, ela é o meio. Fingir estar arrependido, fingir uma humildade, uma submissão, um arrependimento, é um meio também. Então, por isso que eu coloquei no tema desse vídeo, né, o Bakunin e o tempo não linear. Né? Sem querer, né, criar aqui uma polêmica com os comunistas, com os marxistas, basicamente eles seguem ali uma linha, né? Podem ter aí algumas influências, sei lá, do Lenin, né? Tem alguns que vão até por umas questões mais violentas e tal, mas, né, o Bakunin, ele sempre quis estar muito presente, estar muito conectado com essa questão de movimento, né, de olhar para as massas e ver as massas e ver que a única verdade, ela sai dessas relações espontâneas da massa, né? Então, o Bakunin, quando ele está falando de massa, ele está falando de diversidade, né? Ele está falando de uma horizontalidade, né? De um conjunto de ideias, de conjunto de experiências, de perspectivas, diferente do que os comunistas, ali, marxistas, basicamente colocam, né, quando eles dizem que a revolução, a gente tem que se apropriar do Estado, a gente tem que ter uma substituição daquele poder ali. Aquele poder ali, ele vai desocupar, ou a gente vai tirar ele na marra para a gente poder depois ocupar, né? Então, basicamente, os comunistas e os marxistas estão falando de um centralismo, né, que vai ter um grupo seleto de intelectuais, hoje em dia de artistas e tal, professores, sociológicos, enfim, ditando o ritmo, dizendo qual é a melhor estratégia para a população, para a gente seguir aí nesse caminho da revolução. Então, é isso que eu quis propor nesse vídeo, tá? A gente entender que, por mais que a gente
esteja sempre em busca de questionar a ordem vigente, nessa ordem vigente autoritária, burguesa, neoliberal, oligarca, né? O Estado como um poder de coerção, né? Autoritário também, né? Essa questão fascista, de tirania, né? Sempre que a gente tiver, a gente vai estar sempre questionando isso, mas também a gente não perder de vista a nossa capacidade de estar jogando também o jogo. Não estou falando de jogar o jogo no sentido dessa democracia burguesa aí que a gente está vendo aí. Pô, vocês anarquistas, pô, por que não aprende a jogar o jogo? Vai lá, vota. Tenta fazer um partido anarquista, né? Tenta colocar um vereador anarquista, um deputado anarquista. Não, esse é um jogo que é um jogo perdido. É só você ver o governo atual que está aí, que se diz de centro-esquerda, como que ele fica muito à mercê do capital, dos grandes bancos, das construtoras, né, das empresas de minério, dos rentistas, dos acionistas, né? Então, a gente tá quando essa questão de jogo, né, de saber que tem hora que a gente tem que às vezes dar até uma recuada. Uma recuada não é se vender, não é falar que é medroso, não é falar que tipo, nossa, está se vendendo, não. Mas é como eu falei agora há pouco. Se o outro tem ele está onipotente materialmente falando, a gente precisa respirar um pouco, a gente precisa ser inteligente. Que a nossa liberdade, ela surge da nossa psique. A nossa noção de liberdade, ela está aqui dentro, né? Que engloba tudo aqui, o corpo, engloba meus sentidos, vai englobar o meu modo de prazer, né? Então, é a gente saber que tem uma luta, é óbvio, tem objetivos, a gente precisa ir destituindo essas forças autoritárias na nossa sociedade, que são muitas, né? Tem a que vem do macro, mas tem as micro, né? Relações, né? São tão próximas da gente que a gente precisa estar destituindo, lutando contra elas, mas, né, a gente está conectado com a nossa realidade, com as nossas experiências. Então, em dado momento, pô, tu está na tua cidade aí, tu está no teu contexto de vida, às vezes você, de repente, vai ter que militar, né? Não gosto muito desse termo, mas assim, você vai ter que se articular com outras correntes ali. Às vezes você vai ter que abrir mão de tudo que você acredita do ponto de vista da sua perspectiva política, como anarquista, como libertário, como que for, e tentar se articular diante de uma corrente ali para lutar com uma situação específica dentro do contexto que você tiver inserido. Então, é isso, né? Bakunin já foi centralista, depois viu que o centralismo ele afasta as potências dos trabalhadores, da perspectiva de cada um. Então, ele vem com o federalismo, com a comuna, né? Com essa questão de assembleia e tal. E é isso, gente. A gente perceber que, né, ler um clássico como o Bakunin, o Proudhon, seja lá qual Kropotkin, ele é importante, né? Mas a gente também olhar para a nossa conjuntura aqui de 2024, né? Em meio a essas enxurradas, a esses avanços da extrema-direita, a gente vê como que a gente também pode se portar, né? Quais podem ser os nossos aliados, porque, né, o anarquismo, o Bakunin, ele se articulou com republicanos, né? Se articulou com alguns marxistas, e a história ela vai mostrando que às vezes a gente se empolga muito em algumas publicações, em algumas falas na internet, mas a realidade, né, da rua, dos espaços, ela é diferente, ela é dinâmica, ela não é linear. Beleza, gente? Então, espero ter sido aqui sucinto, objetivo. Se ficou alguma coisa faltando e completa, põe nos comentários aí que a gente refaz o vídeo, faz um novo vídeo, mas a minha ideia é essa.
movimento, dinâmica, não dá para seguir essa linearidade, porque ela vai bater cabeça na parede e ela não vai perceber essas outras questões, né, ali de um grupo. Imagina, a gente hoje não olhar para as questões indígenas, as questões dos quilombolas, do pessoal que está ali lutando pelo território e pela terra, que vai ser o grande, digamos assim, a grande disputa de hoje em dia é a terra, né? É o território. Então é isso. Espero ter sido objetivo, tá? Não esqueçam, pessoal, tem o Pix, né? O Pix é uma margem.canal@gmail.com, né? Apoiar o nosso trabalho. Para quem está fora do Brasil aí, né? Portugal, em outra parte do mundo aí que acompanha o canal, tem o PayPal, é o mesmo, né? É esse e-mail aí, amargem.canal@gmail.com, beleza? Gostou do vídeo? Tô voltando. Vou tentar ser mais ativo aqui na rede, no canal, com essas perspectivas das coisas que eu estiver lendo, do que eu debater com os camaradas, do que eu for estar me articulando na minha vida aqui, na cidade onde que eu estou, e a gente vem com tudo aí para movimentar esse canal aí, né, propor aí essa mensagem na garrafa. E é isso, tá, pessoal? Compartilha aí o vídeo, né? Gostou aí dessa mensagem na garrafa? Compartilha com seu amigo nas suas redes. E vamos que vamos. Agradeço aí a atenção, o carinho. E é isso. Saudações libertárias. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.